Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia do nosso devocional. Nós estamos em Gênesis capítulo 1. Começamos ontem e aí nós chegamos em Gênesis capítulo 1, fomos do verso 1 ao verso 5. E hoje é o segundo dia, nós ainda estamos no capítulo 1, vamos do verso 6 em diante, né? Não temos pressa, calma, temos o resto da vida para poder devocionar a Bíblia Sagrada. Então, já pegue a sua Bíblia aí e vem junto comigo para a gente poder ler e devocionar, né? Essa palavra eu uso todo dia e mesmo assim ainda dá um trava-língua, né? Estou dando um tempinho aí para você já pegar a sua Bíblia e a gente já devocionar a palavra, a Bíblia Sagrada. Você vai escutar alguns barulhos de natureza, de trânsito, a qualidade de som não é perfeita, mas porém a gravação é compensada pela importância do tema apresentado. Aprendi isso com os meus irmãos adventistas, né? Num programa que tinha do Alejandro Bullion. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, nós fomos até o verso 5 ontem, né? Então hoje a partir do verso 6, ontem nós falamos sobre o primeiro dia da criação. E falamos que no primeiro dia apareceu Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já apareceu aqui nos primeiros versos. Então vamos ao verso 6, que diz assim. Já isso aqui no segundo dia, tá? Depois disse Deus, depois do quê? Depois do primeiro dia, depois de tudo que aconteceu, né? Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas das águas. No caso são os continentes, né? Porque como nós lemos lá nos primeiros versos, diz que havia muita água e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então dá para entender que quando Deus formou tudo, Deus primeiro colocou água para todo lado. Talvez seja, né, por causa disso que grande parte do nosso globo terrestre é composto de água, né? Então nós vemos aqui no verso 6 dizendo, Deus fez, haja entre as águas um firmamento, ou seja, haja terra entre as águas, dá uma ideia de continente, né? O continente americano, africano, asiático, vai ali, aconteça, né? Deus disse, haja continente, né? Entre as águas, né? E houve, né? Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima do firmamento. Então você vê aqui que também há uma diferenciação das águas que estão embaixo do céu e acima dos céus, né? Então você vê uma coisa assim louca, né, de se pensar, né? Deus fez a divisão de águas que ficam embaixo das águas que ficam em cima, né? Vamos aqui entrar no verso 8. Ao firmamento Deus chamou céus. Isso aqui que você está vendo, essa parte azul aqui, isso aqui é o firmamento, né? Deus chamou céus. Passaram-se a tarde e manhã, e foi esse o segundo dia. Então nós vemos aí que no segundo dia Deus fez os continentes, Deus dividiu as águas que estão abaixo do céu e acima dos céus e chamou os céus de firmamento. Beleza? Verso 9. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estarão debaixo do céu, e apareça parte seca, e assim foi. Então ele juntou tudo aqui, né? E apareça a parte seca, consolidando aquilo que ele fez lá no dia 2, né? Consolidou os continentes e os mares, né? Verso 10. A parte seca Deus chamou terra, os continentes, né? E chamou os mares o conjunto de águas, e Deus viu que era bom. Aqui primeiro surgiu a primeira afirmação, e Deus viu que era bom, né? Você vê aqui que Deus separou os mares, né? As águas que estão aqui abaixo do firmamento, Deus formou e falou, isso aqui vai se chamar mar, e essa porção seca vai se chamar terra. E aí, pela primeira vez, Deus viu que tudo era bom. Caramba, isso é muito da hora, né? Vai se repetir ao longo do nosso devocional, Deus falando, a descrição, Deus dizendo, e Deus viu que era bom. Então aqui nós já vimos a primeira parte. Deus criou tudo
separou água, separou terra, e Deus viu que era bom. Isso é importante, né? Verso 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Então você vê que aqui Deus já está fazendo a divisão de árvores de acordo com a sua espécie. Cada uma dessas árvores pertence a uma espécie e produz o fruto de acordo com a sua espécie. É por isso que você não vê um pé de mamão dando melancia ou um pé de melancia dando laranja. Não, porque Deus já determinou ali no comecinho de tudo, né? Deus sendo ali o engenheiro do universo, ele já definiu. Laranja vai dar laranja, mamão vai dar mamão, melancia vai dar melancia. Isso está definido aqui no Gênesis, no início de tudo, né? Deus já definiu ali, né, com a obra do Espírito Santo, e Cristo fazendo tudo isso, né, como nós vemos lá no devocional de ontem. É Cristo que está fazendo, Deus está dando a ordem, mas é Cristo que está fazendo isso. Então Cristo já está dividindo, parece absurdo, mas Cristo já está dividindo. Isso aqui é pé de laranja para dar laranja, isso aqui é pé de mamão para dar mamão, e aquilo ali é pé de melancia para dar melancia, pé de manga para dar manga. Então Cristo já estava definindo tudo isso ali no início de tudo, né? Aí verso 12: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. Olha só, dão sementes de acordo com as suas espécies. Então a semente de laranja vai dar laranja, a semente de manga vai dar manga, sabe? Todo fruto tem origem na sua semente. É por isso que mais para frente a gente vai ver que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Isso aqui, no início da Bíblia, você já vê falando sobre a lei da semeadura. A Bíblia inteira vai falar sobre a lei da semeadura. Então, inclusive Cristo, que é o cerne central da Bíblia, Cristo cumpriu a lei da semeadura. Ele foi plantado para que a gente existisse também, né? Mas isso aí é um item para mais tarde, né? Então você vê que foi determinado as frutas, as árvores e as suas sementes. E há uma determinação. Cada semente produz exatamente o seu fruto. Não tem essa de uma semente dar outro tipo de fruto, né? Qual o verso que a gente está aqui? Verso 12. E fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Olha só que bacana, né? Tá vendo? Deus viu que era bom. Segunda vez, Deus produziu as árvores, tudo as sementes, falou: isso é bom. Verso 13. Passaram-se a tarde e manhã, e lá se foi o terceiro dia. Deus criando, terceiro dia já, né? Verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Lembra que o firmamento é céus? Então, no quarto dia, Deus formou os grandes luminares que a gente vê, né? Você olha para cima, durante o dia você vê o sol, né? À noite você vê a lua. É isso aqui, ó, tem origem no quarto dia, né? E sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, né? Por isso que você vê a lua, fala, ali lua minguante, quarto minguante, lua cheia, tudo isso é formado em estações, né? O sol, quando está mais erguido, mais recolhido, tem toda essa questão, o sol brilha mais, brilha menos. Então Deus criou esses luminares e falou, esses luminares inclusive vão servir para determinar as estações do ano, né? Verso 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, né? Você vê que já que falou lá no início, ontem nós lemos nos primeiros versos, né, no devocional de ontem, no dia 1, falando que a terra era sem forma, era vazia, só tinha água e tinha muita escuridão. Então, quando Cristo foi formando tudo isso, Deus foi formando tudo isso, o Espírito Santo foi dando vazão a tudo isso, ainda era muita escuridão. Mas aí Deus falou, não, vamos colocar aqui luminares no céu, no firmamento, para servir de luz para o povo, para servir de luz para o que vier, né? Aí estava aqui, ó, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi, né? Então, de dia, nós temos o sol, que está nesse sol de rachar, eu estou na sombra aqui, né? Mas está um sol de rachar logo de manhã, né? E assim foi. Aí, verso 16,
Deus fez os dois grandes luminares, o maior, que é o sol, para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Vamos pegar aqui o 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 18. Governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, e passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o dia 4. Beleza, vamos encerrar aqui no verso 19. Né? Hoje nós somos do verso 6 até o verso 19, né? Onde nós vimos Deus criando a vegetação, a terra, criando os continentes, os mares, criando de fato o céu, estabelecendo o céu e colocando sol de dia e lua de noite. Muito bem, esse foi o nosso devocional de hoje. E que aplicação a gente pode fazer, Fernando, para essa criação toda, né? Que Deus criou o sol para nos iluminar de dia, a lua para iluminar de noite, porque Deus não ia querer criar tudo isso e deixar a gente no escuro, né? Até porque nós vamos ver ao longo da Bíblia que Deus é um Deus que gosta das coisas muito bem claras. E ele diz, nada podemos com a verdade, senão pela verdade. O Deus de luz, né? O Deus, inclusive mais lá para frente nós vamos ver dizendo assim, Paulo falando, o Pai das luzes. Então nós vamos ver que Deus é um Deus de clareza, de luz, de verdade, de ambientes assim, onde eu vejo você e você me vê, sabe? Deus o tempo inteiro ele quer clareza nas coisas. Com clareza você tem simplicidade, é por isso que tem a simplicidade do Evangelho. E eu espero que esse devocional, apesar da gente estar lendo e comentando, né, fazendo aqui uma meditação, eu espero que você consiga entender que tudo que Deus criou, né, através da pessoa do Cristo, foi para trazer clareza, foi para trazer luz, tanto de dia quanto de noite, né? Então dá vontade de atropelar os versos, né? Tem um outro verso que diz assim que nós devemos andar na luz, assim como Deus na luz está, né? Então nós vemos aqui claramente Deus fazendo todo o firmamento, fazendo os luminares, para que a gente andasse na luz. Então o devocional de hoje, o resumo é, ande na luz. Deus criou tudo isso e criou luz para que a gente pudesse andar na luz. Bom, hoje foi o segundo dia do nosso devocional, eu te espero amanhã no nosso terceiro dia. Até lá, tchau, tchau.